Questão número 9. Uma moeda antiga de cobre estava recoberta com uma camada de óxido de cobre 2. Para restaurar seu brilho original, a moeda foi aquecida ao mesmo tempo em que se passou sobre ela gás hidrogênio. Nesse processo, formou-se vapor d'água e ocorreu a redução completa do cátion metálico. As massas da moeda, antes e depois do processo descrito, eram respectivamente 0,795 gramas e 0,779 gramas. Assim sendo, a porcentagem em massa do óxido de cobre 2 presente na moeda antes do processo de restauração era. Então, questão da estequiometria, questão que demandava mais cálculos da prova. O cara tinha uma moeda recoberta com uma camada de óxido de cobre, ele queria limpar essa moeda a partir do uso de gás hidrogênio e aquecendo o meio reacional. Foram dadas as massas molares para que a conta pudesse ser feita. E a primeira coisa de uma questão de estequiometria é reescrever a reação a partir do texto. Então, o que acontece no momento que a moeda é tratada é a reação entre o óxido de cobre 2 representa a carga do cátion cobre, como a carga do oxigênio é 2 menos, a carga do cobre 2 mais, fica CO, reagindo com gás hidrogênio, aquecimento, representado pelo delta, a formação de vapor d'água e o cátion metálico, no caso o cobre, é reduzido de maneira completa. Então, se aqui a carga era mais 2 e a carga era 2 mais e o NOx do cobre era mais 2, se a redução vai ser completa, o NOx do cobre no fim tem que ser 0, que é o cobre na sua forma metálica. Ponto-chave da questão é entender o dado que foi fornecido. Ele diz que a massa da moeda variou. Então, antes a massa da moeda era 0,795, depois ficou 0,779. A moeda em si é composta, a camada da moeda primeiro é composta por CO, óxido de cobre, que vai ser transformado em CO. Logo, essa variação de massa, esse ΔM do 0,795 menos 0,779 é exclusivamente massa de oxigênio que se desprendeu do óxido de cobre e foi se juntar ao hidrogênio para formar água. Então, esse ΔM de 0,016 gramas é de átomos de oxigênio. Da massa molar da água, nós temos que 1 mol de água possui 18 gramas de água e com cada molécula de água apresenta um átomo de oxigênio, 16 gramas de oxigênio. Se durante a reação foram consumidos 0,016 gramas de oxigênio, da proporção, nós temos que isso representa 0,018 gramas de vapor d'água formados. Então esse dado de variação da massa da moeda, na verdade, é o dado de quanto vapor d'água foi formado durante a reação. Então agora, nós já temos um dado para poder utilizar a estequiometria da reação. Aquela reação estava balanceada, então o Cu mais H2, dando água, mais o cobre metálico totalmente oxidado. Nós temos a proporção em mol, de que 1 mol de Cu, 1 mol de óxido de cobre, gera 1 mol de vapor d'água. Proporção em mols não adianta, porque a gente quer relacionar uma massa de água com uma massa de óxido de cobre. A gente quer descobrir quanto de óxido de cobre em massa tinha na moeda antes do processo.
Para converter mol para massa, utilizamos as massas molares fornecidas na questão. Massa molar do óxido de cobre, lembrando aqui que mantém a proporção, é 79,5 gramas de óxido de cobre. Massa molar da água, proporção aqui, 18 gramas de água. Da conta anterior, sabemos que a massa de vapor d'água formada é 0,018 gramas de água. Dá para descobrir qual é a massa de óxido de cobre no início do processo. Fazendo a regra de 3, essa massa é 0,000. Opa. Essa massa é 0,0795 gramas de óxido de cobre. Temos a massa de óxido de cobre que se desprendeu da moeda, temos a massa de óxido de cobre que havia na moeda no começo. Todo o óxido de cobre foi eliminado, então a gente utiliza esse valor da massa de óxido de cobre e calcula a porcentagem do óxido de cobre no início, que é a massa de óxido de cobre dividido pela massa da moeda no início do processo, que representa 0,1, em porcentagem 10% da massa da moeda no início do processo era óxido de cobre. A alternativa correta, alternativa D. Apesar da questão apresentar bastante cálculo, nenhuma conta era muito complicada.